Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, sou Dom Adair Bispo de Formosa, orando com você nesta manhã de quinta-feira, dia de adoração, dia da nossa entrega a Jesus Eucarístico diante do tabernáculo da nossa comunidade, colocando em adoração pelas vocações, pelo nosso clero, pela santificação do clero, pelo bem da igreja e pela força de todos os cristãos para superarem as dificuldades e adversidades deste tempo. Hoje, meditando o livro da Beata Conchita, nós vamos começar um capítulo com o título Vícios opostos às virtudes de sacrifício. Talvez para muitas pessoas estas mensagens já não têm mais sentido, porque a ideologia do relativismo, tão combatida pelo Papa Bento XVI, tenha tomado conta do coração de grande parte do nosso mundo, do nosso contexto cultural e até mesmo cristão. O relativismo, nada mais é pecado, a vida precisa ser curtida, você não precisa sacrificar o seu corpo, mas você deve obedecer a tudo que seu corpo quiser. Isso é uma máxima que não ajuda o crescimento espiritual das pessoas. O primeiro ponto desse capítulo, ela fala da falta de mortificação. A falta de mortificação vem principalmente da sensualidade e do amor próprio. A comodidade, a delicadeza nutrem-na e fazem-na crescer. A preguiça favorece seu pleno desenvolvimento. A vida espiritual subsiste e cresce com a seiva da mortificação que a revigora e prepara a alma para grandes graças. Mas a ausência de mortificação mata a vida espiritual, quando menos a esfria ou a resseca, enfraquecendo-a na prática do bem. Não podemos nos enganar. A vida do espírito nasce, cresce e se desenvolve apenas no doloroso campo da mortificação voluntária, isto é, da cruz. Não há outro caminho para alcançá-la senão o caminho da cruz. A mortificação é a escada que mais rápida e diretamente leva ao céu. É a pérola de um coração que me ama, disse Jesus no coração da Beata Conchita. Por outro lado, não há declive mais acentuado que faça o coração descer por todo tipo de vícios, como a falta de mortificação. A alma que se deixa levar por ela cai logo em pecado. Diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo e quando? Sempre e em toda parte, especialmente quando a alma sente alguma inclinação desordenada, mesmo nas coisas mais santas, tanto mais nos vícios. A alma deve mortificar-se em tudo que não seja reto e orientar seus atos e intenções a mim somente, como único fim de agradar-me. Nas coisas ilícitas sempre há de mortificar-se, por dever, nas coisas lícitas, por amor a mim. A mortificação deve ser o pão cotidiano da alma. É o crisol em que a alma se purifica constantemente. A água em que se deve sempre lavar-se é o maná que contém muitos e sempre novos sabores. Neles a alma chega a embriagar-se de tal maneira que passa a ser sua felicidade na terra, sendo-lhe penoso viver sem a virtude da dor, com o único fim sobrenatural de agradar-me e comprazer-me. Uma alma mortificada progride grandemente na perfeição. Ao contrário, a alma que se deixa levar por seus gostos e inclinações mancha-se, rebaixa-se
e retrocede, correndo o risco de perder o calor e a vida espiritual. Não há dúvida de que hoje no mundo reina uma total ausência de mortificação, que desgraçadamente invade também a vida religiosa. A neve do claustro é a falta de mortificação. Destrói o calor e o amor divino e congela as almas. A ausência de mortificação destrói a oração, estorva a amizade entre Deus e a alma, causa dissipação, tédio, distrações e cansaço. Resseca as fontes da inspiração divina e fecha as portas ao Espírito Santo. Grande mal é a falta de mortificação, um dos venenos com que Satanás mata as comunidades religiosas. Infelizes os religiosos que não têm a mortificação como rainha e senhora. Mais tarde ou menos tarde desmoronarão, porque a mortificação é poderosa fortaleza. Geralmente uma alma fria é uma alma que não se mortifica. Uma alma que cai frequentemente em pecado é uma alma débil, que não se mortifica. Uma alma que não avança no caminho da perfeição das virtudes e da cruz é sem dúvida uma alma que não se mortifica. Uma alma que não progride na oração certamente faz falta o indispensável apoio da mortificação, chave com que se abrem as portas divinas, que nos põe em comunicação direta com Deus. A mortificação deve acompanhar-nos em todos os atos, tanto interiores como exteriores. Como é bela a mortificação espiritual! Nela se compraz o Espírito Santo. Assim como existe mortificação interna, da qual promana a mortificação externa, também existe falta de mortificação interna, da qual deriva a falta de mortificação externa. Não existe uma sem a outra, pois do coração sai tanto o bem quanto o mal, tanto as virtudes quanto os vícios. Existem, porém, vícios internos que tocam especialmente as regiões mais íntimas da alma, causando muito dano e muito mal. A ausência de mortificação interna, por exemplo, não se opõe e permite a proliferação de pecados ocultos. Facilita os vícios espirituais e os vícios espirituais perfeitos. Dá rédea solta à licenciosidade de todas as paixões. Grandes e espantosos males causa esse tipo de falta de mortificação, só pode ser curada por uma retidão santa, pela penitência, mortificação e por uma intenção pura. Fica para nós esta belíssima meditação da Beata Conchita sobre a mortificação externa e interna. Como faz bem à alma você sentar-se à mesa para a refeição, seja no café da manhã, seja no almoço, e ter algo ali que você gosta muito e que você renuncia, você mortifica a sua vontade em não comer aquele petisco que você gosta. Isso é uma mortificação. Você renunciar a alguma coisa durante o dia, fazer uma penitência, mortificar a si mesmo dos desejos, a mortificação interna, de não deixar seus pensamentos ficarem voando para as coisas do mal, para as coisas do pecado, criando fantasias, elucubrações pecaminosas dentro de você. Então essa luta que nós precisamos travar, ela não pode ser uma luta sozinha. Você não pode fazer isso só. Você precisa da graça de Deus, do poder de Deus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Isso é uma grande verdade. A nossa mortificação dos sentidos, a nossa mortificação interna dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, ela precisa ser acompanhada desta graça de Cristo que nos dá através do seu Espírito para que nós possamos alcançar a nossa santificação, o nosso equilíbrio. Repito, este pensamento para muita gente hoje não tem nenhum sentido, porque o mundo relativista, o mundo da sensualidade, do prazer e da ditadura dos sentidos e do corpo se contrapõe
a estas belezas que os santos sempre viveram e que nosso Senhor sempre nos preparou para vivê-las. Façamos a nossa mortificação. Ao invés de ficar 10 minutos no Santíssimo, vamos mortificar a nossa vontade, a nossa pressa e ficar meia hora. O Santo Evangelho da missa de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, grande mártir, dia de São Fabiano, nos traz Marcos 3, 7 a 12. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. É impressionante, o demônio cai aos pés de Cristo. Satanás sabe que Jesus é o Senhor e o mundo de hoje renega Cristo. O mundo de hoje é um mundo que afasta a galope de tudo aquilo que Deus deixou para nós e nos ensinou. Hoje nós vamos aprender com esse Evangelho, esse espírito da coragem para romper com a lascívia, com as misérias que temos dentro de nós que impede a gente de santificar. Vamos buscar esse exemplo de São Sebastião, grande mártir, que sacrificou a sua vontade, todo o seu futuro militar, por amor a Jesus. Porque quando ele fez a experiência de Cristo, o mundo perdeu o valor para ele. A eternidade passou a ser a máxima determinante para a sua vida. Que este processo também ocorra na minha vida e na sua vida, prezado ouvinte. Que a Eucaristia nos ajude a viver o testemunho que São Sebastião viveu e deixou para nós. Uma vida totalmente entregue a nosso Senhor. Pai de amor, que nos enche de esperança e nos dá a graça da fortaleza. Pai, nós somos fracos e necessitamos da Tua bondade, da Tua ajuda, do Teu beneplácito para fazermos mortificação, para morrermos para nós mesmos, para o pecado e vivermos a profunda intimidade com o mistério do Teu Filho na cruz. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das tentações, do culto que nós fazemos ao nosso corpo, a nossa vaidade, a nossa imodéstia. Dai-nos, Senhor, a graça de dizer: eu pertenço a Ti, Senhor. Eu não quero pertencer ao mundo, eu não quero dar as chaves da minha vida ao mundo. Fica, Senhor, conosco nesta manhã. Dai-nos a graça de adorar o Teu Filho na Eucaristia, para melhor vos servir e amar na nossa paróquia, na nossa comunidade, ajudando as pessoas com tanto carinho, servindo os pobres, os que mais precisam de nós. Dai-nos, Senhor, a fé e a força do testemunho e do martírio. Amém. Pela intercessão de São Sebastião e São Fabiano, desça sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz dia de adoração e até amanhã, se Deus nos permitir.